Opa, tudo bem? Alexandre por aqui. Os próximos dias e os próximos meses e talvez até os próximos anos serão anos de grandes desafios para a mudança, principalmente para quem é um profissional que atua vendendo seus serviços e também para aqueles empresários que vendem produtos. Por quê? Porque a gente está num processo de mudança já fazem alguns anos e agora, com essas paralisações que estão acontecendo no mundo inteiro, algumas coisas estão mudando de uma maneira assustadora. Por exemplo, eu tenho percebido que alguns profissionais, alguns empresários, né, tem amigos meus que são, por exemplo, advogados, que se deram conta da importância de, por exemplo, se conectar com seu cliente através da internet. Outras pessoas também se deram conta que muitas vezes as pessoas trabalharam tão focadas numa meta que hoje a meta não faz sentido. Por exemplo, né, o cara que trabalhou desesperadamente para comprar um carro, um super carro de luxo, hoje não pode sair de casa. Então começa a perder sentido, né? Então todas essas coisas estão acontecendo e a gente parou para pensar. Muitos de vocês talvez estejam em casa. Aqui na minha cidade o comércio voltou a abrir com algumas regras e a gente percebe as pessoas, né, voltando, arejando e ventilando a possibilidade, né, de recomeço. E é exatamente esse o ponto, é um recomeço. E aí eu quero conversar com você sobre uma coisa importante, porque muita gente talvez perdeu o embalo e também está perdendo o rumo. Opa, perderam o embalo, perderam o rumo. Quando a gente fala de embalo, né? Estou falando da velocidade, então agora retorna meio sem velocidade para o trabalho, mas principalmente o problema está em não ter um rumo claro, ou seja, para que lado eu vou. E isso é muito natural para pessoas que, por exemplo, nunca tinham parado antes para pensar em algo a longo prazo. Por exemplo, talvez algo infinito para o futuro, um propósito de vida. E é esse um ponto que eu vou estar falando bastante aqui no meu canal, é sobre o seu propósito, sobre o meu propósito, o nosso propósito de estarmos aqui nessa existência que a gente chama de vida, né? Que a gente tem um tempo entre que a gente nasceu e o dia que a gente vai partir dessa para outra, que alguns chamam que morreu, né? Então, tomara que você viva muitos anos, mas o fato é, qual é o seu rumo nesses próximos anos? Para que lado você está indo? Então, ter propósito bem definido, bem claro, faz com que você se transforme numa pessoa diferente e faz com que você tenha muito mais facilidade para fazer escolhas. Por exemplo, para acordar de manhã e tomar uma iniciativa, e uma iniciativa que leve a algum lugar. E aí está um ponto crucial. O que eu percebo? Pessoas que têm clareza de propósito, essas pessoas elas acordam todos os dias sabendo que vão para um determinado foco, tem uma direção clara. Pessoas que não têm essa clareza de propósito, elas ficam literalmente, Maria vai com as outras. Por quê? Porque um dia alguém diz que isso é bom, outro dia o fulano disse que aquilo é bom, então é isso ou é aquilo que é bom? Não tendo um propósito claro, você acaba perdendo o rumo. Então eu vou trazer alguns exemplos clássicos que eu faço para mim, eu aplico com os meus clientes de coaching, com os meus alunos, que é você definir um propósito claro em 3 dimensões. 3 dimensões. A primeira dimensão é o que eu chamo de dimensão do eu. E o que é essa dimensão do eu? Você precisa saber coisas que você quer para você mesmo. Eu, por exemplo, tenho muito claro, né, os meus propósitos pessoais. Né? Por exemplo, em relação a bens materiais, em relação à minha saúde, em relação aos meus relacionamentos, em relação ao lazer, às viagens que eu tenho. São os propósitos que eu tenho. E o propósito se diferencia das metas, porque na verdade as metas são uma espécie de pilar para fazer com que esse propósito permaneça vivo, que esta chama permaneça viva em mim. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu tenho um propósito de manter uma vida saudável ao longo dos próximos anos em que eu viver. Então as minhas metas têm a ver com saúde, né, nesse ponto. Então eu tenho metas, por exemplo, de manter peso, meta de praticar um determinado esporte, eu pratico corrida, por exemplo, e eu tenho meta de participar, de voltar a participar de corridas de longa distância, eu já participei da Volta da Pampulha, já fiz meia maratona, então foram metas que eu vim definindo ao longo da minha existência para cumprir um propósito, dos meus propósitos, né, que é o propósito do nível individual. Então, assim, pessoas que não têm propósitos no nível individual são pessoas que estão sem rumo.
Porque ela acorda de manhã, muitas vezes até tem um bom emprego, tem uma boa remuneração, mas muitas vezes acaba desperdiçando a vida. Porque um dia vai para um lado, outro dia vai para o outro e acaba, sem se dar conta, fazendo uma vida em círculo, ou seja, não sai nunca do lugar, certo? Ou então uma vida que a gente chama em serrote, sabe o dentinho do serrote? É altos e baixos, altos e baixos. Por quê? Não está claro para onde ir. Esse é a primeira dimensão de um bom propósito, a dimensão individual, que você quer para você. Agora vamos combinar. Pessoas que se focam muito no individual, elas são chamadas de egoístas. Por quê? Porque você ter metas só suas, né, acaba sendo que a sua vida fica enclausurada. E a gente não veio para esse mundo para ficar enclausurado no nosso eu, né, no nosso mundo egoísta. Né? Então, assim, até mesmo para quem é um pouco mais religioso, né? Eu não sou muito religioso, mas esses dias assistindo um filme, eu vi a importância que Deus nos deu o exemplo, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, existe uma relação, né, de pelo menos 3 partes na criação do mundo. É o grande exemplo para que a gente saiba que a gente não está sozinho. Então a gente tem, por exemplo, a nossa família, a gente tem os nossos amigos, a nossa rede de relacionamento. Então você precisa pensar qual é o meu propósito para com as pessoas que vivem comigo. E aí entra uma outra coisa importante, porque muitas vezes eu percebo que algumas pessoas, como elas já realizaram o seu propósito, por exemplo, alguém que já trabalhou, já se aposentou, o cara se acomoda e é muito comum, o cara se aposenta, logo ali 1 ano, 2 anos depois, o cara morre, porque perdeu o sentido da vida. E talvez ali seja um momento em que a pessoa comece a se dar conta, poxa, agora é o momento, por exemplo, de eu dar o exemplo para os meus filhos, para os meus netos. É agora o momento, por exemplo, de eu dar um apoio para um amigo, para um parente. Né? Quando eu digo apoio é em amplo sentido, né? Não é só aquele apoio financeiro que a gente fica pensando. Então é você também pensar qual é o seu propósito para com as pessoas que você está próximo. A gente muitas vezes, eu tenho 50 anos, a minha mãe tem 74. Poxa, eu gostaria de ter mais tempo para estar com ela. Então, um dos propósitos de vida, né, é conseguir administrar melhor o meu tempo para que eu tenha um tempo no final de semana para poder visitá-la. Né? Eu tenho muitos amigos queridos, eu tenho muitos parentes, né, queridos. Eu quero ter mais tempo para poder estar com eles, né, para compartilhar dos meus momentos, da minha vida com eles. Então isso que faz sentido eu acordar cedo. Então tem um propósito egoísta? Claro que tem, mas também tem um propósito que você precisa pensar nas pessoas que lhe cercam. Né? Por que vale a pena você continuar melhorando, aprendendo, se desenvolvendo? Porque talvez outras pessoas vejam você como exemplo, como modelo. E a partir dali você começa a ser útil para essas pessoas próximas. E aí tem a terceira dimensão. E aqui entra uma mágica, que é muito importante. A terceira dimensão é aquela dimensão de pessoas que talvez você nem conheça. Alguns de vocês, né, você que está assistindo esse vídeo aqui, talvez não me conheça. E você faz parte, para mim, da terceira dimensão. Que eu tenho como terceira dimensão do meu propósito é ajudar o máximo de pessoas no mundo a se desenvolverem, a terem um dia melhor, a encontrarem uma forma de ser um pouco mais feliz, a desenvolver uma carreira, né, muito mais de sucesso, de resultados e, enfim, encontrar uma vida com um propósito mais claro, com mais felicidade. E é esse o meu propósito da terceira dimensão. Esse propósito, por exemplo, tem uma das metas dessa terceira dimensão muito clara para mim, que é uma meta de 5 anos. Eu quero encontrar 100 mil brasileiros e ajudar essas pessoas a terem uma carreira e uma vida melhor, de uma maneira mais rápida, certo? Mais fácil de fazer e de maneira ética. É possível fazer isso? Claro que é. Então, muitas dessas 100 mil pessoas que eu vou encontrar nos próximos 5 anos, talvez eu nem vou saber que existem, porque lá aquela pessoa que eu não conheço, terceira dimensão do meu propósito. Talvez algumas delas, talvez você, venha ser um aluno meu, talvez venha assistir uma palestra minha, talvez vire meu cliente de coaching, talvez compre um curso online. E esta é a forma com que eu dou estrutura para o meu propósito. Porque quando estou disposto a ajudar outras pessoas, eu estou criando condições para cumprir o nível 1 do meu propósito, a dimensão 1 e a dimensão 2. Se você gostou, clica aqui, diz se você está achando legal, né, desta reflexão e não esquece, começa a pensar no seu propósito. Dá uma olhadinha aqui no link abaixo que tem uma dica legal para você.